Faça este teste e descubra se você é bom em português. Mais especificamente, se você é bom na conjugação de verbos que eu considero difíceis. Oiê, bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Português com Letícia. Eu sou a professora Letícia Góes. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nadinha. Antes de começar o nosso teste, eu queria dizer que você pode ter o material desta aula gratuitamente. É só clicar no link que está na descrição deste vídeo. Você vai ser direcionado para o nosso WhatsApp e aí você receberá o material desta aula. Vamos então começar o nosso teste. Então é assim, é um teste de encontre o erro. Em cada questão, nós teremos ali 3 frases, né? 3 alternativas A, B e C, e apenas uma dessas frases está errada. É essa frase que a gente precisa assinalar. Primeira questão, encontre o erro com o verbo maquiar. Letra A, ela não se maquiou para ir à festa. Letra B, eu não me maquio muito bem. Letra C, o ator se maquia sozinho. E aí, qual frase está errada? Aproveita e comenta aqui, deixa aqui a resposta que você marcaria, a alternativa que você marcaria, que depois eu quero ver se vocês estão indo bem no teste. Bom, o verbo, vou explicar aqui uma coisa para vocês sobre o verbo maquiar, que muita gente erra, muita gente, o tempo todo. Então, olha só, o verbo é maquiar. Esse é o verbo no infinitivo. Perceba que o verbo no infinitivo é com a letra I, não é maquear, é maquiar, né? No sentido de se pintar. Se o infinitivo é com a letra I, as flexões do verbo maquiar também serão com a letra I. Então, não é ela não se maqueou para ir à festa. Pode ser que alguém pense assim, o E parece mais certo que o I, né? Muitas vezes a palavra é com E e a gente pronuncia com I, como se fosse com I, e aí gera essa confusão. Mas não, o verbo maquiar e as flexões do verbo maquiar são com a letra I. Ela não se maquiou para ir à festa. É a letra A alternativa errada. Mas, professor, essa letra B tá muito esquisita. Eu não me maquio muito bem. Essa é a flexão do verbo maquiar na primeira pessoa do presente do indicativo. Eu não me maquio, não é eu não me maqueio, como muita gente fala. É eu não me maquio. Essa é a forma certa. Então, a letra B tá certa. E a letra C segue a mesma linha de raciocínio. O ator não se maquia sozinho. Essa é a flexão correta do verbo maquiar na terceira pessoa do singular, ele, né? Do presente do indicativo. Não é o ator não se maqueia sozinho, como a gente escuta por aí. É o ator se maquia sozinho. A letra C também está certa. A única alternativa errada é a letra A. Segunda questão, questão difícil, hein? Encontre o erro. Aqui com o verbo mediar. Letra A. Os advogados mediam esse tipo de acordo. Letra B. Querem que eu medie os conflitos. Letra C. Pode deixar que eu medio a negociação. Qual alternativa está errada? Conte aqui para mim nos comentários. E eu vou explicar. Bom, olha só, a partir de agora, isso é muito, muito, muito importante, então preste atenção. No português brasileiro, os verbos que terminam em iar geralmente são regulares, como é o caso do verbo negociar. Olha só, negociar. Vou até colocar aqui, porque eu vou explicar de um jeito que você não vai esquecer. Negociar. Então, é assim, eu
negocio, tá? Ele negocia. Então, são verbos regulares, geralmente. Mas há exceções. E as exceções estão aqui, ó, no Mário. Que Mário, professora? Vou explicar. Bom, aqui nós temos o M, o verbo mediar. Ele entra nessa exceção dos verbos terminados em iar. A letra A, o verbo ansiar. Ansiar. Letra R, o verbo remediar. A letra I, o verbo incendiar. E a letra O, o verbo odiar. Uma dica, tá? A gente conjuga mais o verbo odiar, infelizmente, do que esses verbos anteriores, mediar, ansiar, remediar e incendiar. Então, por intuição, por prática, por uso, o verbo odiar a gente sabe conjugar. Então, se você tiver dúvida na flexão dos verbos mediar, ansiar, remediar e incendiar, você vai conjugar o verbo odiar e aí você vai descobrir como esses outros verbos são conjugados, beleza? Essa dica vale ouro, não é só para sua vida não, porque se você tá aí na sua vida, teve dúvida, você consegue abrir o dicionário, pesquisar aí na inteligência artificial. Essa é uma dica de ouro se você presta concurso público, porque se você presta concurso público na hora da prova, e as bancas examinadoras adoram esses verbos, viu? Adoram esses verbos, sempre cobram. Então, na hora da prova, é você e a questão ali. Então, você precisa saber. Então, esses macetes são ótimos para você entender e fixar o conteúdo. Beleza? Agora vamos voltar para a questão. Os advogados medeiam esse tipo de acordo. Vamos fazer o exercício. Se você fosse conjugar o verbo odiar, como ficaria? Os advogados odeiam ou os advogados odiam? Os advogados odeiam, né? Os advogados odeiam esse tipo de acordo. Então, se você conjuga odeiam, o verbo mediar, que pertence aqui, ó, ao mesmo grupinho do verbo odiar, vai ser flexionado da mesma forma. Ah, professora, eu achava que eram os advogados mediam esse tipo de acordo. Parece o mais correto, né? Mas o verbo mediar é uma exceção. Então, aqui o certo é os advogados medeiam esse tipo de acordo. A frase está certa. Letra B. Querem que eu medeie os conflitos. Nossa, professora, essa deve estar errada. É muito esquisito isso. Querem que eu medeie, que eu interfira, né, nos conflitos. Mas também está certa a frase. Vamos trocar para o verbo odiar. Querem que eu odeie as pessoas. Querem que eu odeie esse filme, sei lá. Então, seria odeie, certo? Se bem que é uma flexão também que a gente não utiliza muito, mas a gente está mais familiarizado, de novo, com a flexão do verbo odiar do que com o verbo mediar. Você vai conjuga o verbo odiar para descobrir as flexões de mediar, ansiar, remediar e incendiar. Beleza? Só pode ser a letra C, mas vamos entender. Pode deixar que eu medio a negociação, que é a flexão que a gente mais escuta por aí, de maneira equivocada. As pessoas conjugam esse verbo de forma errada. E é por isso que cai em concurso, né? Porque as bancas sabem que o povo erra, aí pega o quê? Vai pegar o que o povo sabe? Claro que não, vai pegar o que o povo erra. Você, que é meu aluno, vai errar? Não vai errar, porque agora você aprendeu de verdade de uma vez por todas comigo. Pode deixar que eu medio a negociação. Vamos trocar pelo verbo odiar. Pode deixar que eu odio a negociação? Não, eu odeio a negociação. Então é eu medeio. Medeio, não é medio, é medeio. O erro está na alternativa C. Terceira questão, agora com o verbo manter. Encontre o erro. Letra A.
Eles mantiveram os antigos quadros da sala. Letra B. Se ele mantesse a aliança, perderia votos. Letra C. Meus filhos mantêm os brinquedos em ordem. Bom, aqui em casa o erro está na letra C, porque não é uma frase verdadeira, absolutamente. Mas a gente está falando do quê? De língua portuguesa, né? Então vamos analisar o verbo manter. Letra A. Para começar, antes, né, de voltar às alternativas, eu quero falar uma coisa sobre o verbo manter. Todos esses verbos que eu escolhi para esse teste, para esta aula, são verbos que caem muito em concursos públicos, porque, como eu já disse, as pessoas erram. Vamos lá. O verbo manter, isso é para você não esquecer mais. O verbo manter, ele é derivado do verbo ter. Então, se você tiver dúvida em relação à conjugação do verbo manter, você vai conjugar o verbo ter e aí é só colocar o man antes, que fica tudo certo. Segue o mesmo padrão de conjugação, vou ensinar você a fazer isso. E aí depois, no dia a dia ou na hora da prova, você já vai aprender a fazer isso automaticamente. Seu cérebro já vai se acostumar com a flexão correta. Eles mantiveram os antigos quadros da sala. Vamos trocar pelo verbo ter. Eles tiveram sorte. Você não fala eles terão sorte. Fala eles tiveram sorte. Aí é mais fácil, né? É uma flexão com a qual você já está mais acostumado. Então, o certo não é eles manteram os antigos quadros da sala, como muita gente fala, é eles mantiveram. Tá certa a letra A, show. Letra B. Se ele mantesse a aliança, perderia votos. Aí é de doer, né, gente? É de lascar. Se ele mantesse, não. Vamos conjugar o verbo ter. Quando você conjuga o verbo ter nesse mesmo tempo e modo, o que acontece? Se ele tivesse uma aliança, não é se ele tesse uma aliança. Se ele tivesse uma forte aliança, então você vai colocar o man, do manter, antes dessa flexão do verbo ter e vai dar tudo certo. Não é se ele mantesse, é se ele mantivesse a aliança, perderia votos. A alternativa errada é a letra B. Não é mantesse, é mantivesse. Agora a letra C. Por que a letra C está certa? Meus filhos mantêm os brinquedos em ordem. Você vai conjugar o verbo ter. Então, o verbo ter é o seguinte, no presente do indicativo. Ele tem, isso daqui é o singular, tá? Eles têm, com acento circunflexo na terceira pessoa do plural. Então, veja, a diferença do singular para o plural é o acento circunflexo. Esse acento circunflexo aqui indica que o verbo está na terceira pessoa do plural, do presente do indicativo. Muito bem, já sabemos conjugar o verbo ter. Agora a gente vai conjugar o verbo manter. Qual é o sujeito aqui? O sujeito é o termo meus filhos, que está no plural. Se o sujeito está no plural, o verbo vai concordar com o sujeito. Meus filhos mantêm os brinquedos em ordem. Aqui está certa também essa frase, porque ó, verbo ter com acento circunflexo, verbo manter com acento circunflexo também. Agora uma curiosidade, tá? Já que eu gosto de explicar tudinho, gente, tintim por tintim, por quê? Porque pode ser que no dia da sua prova, aqui o sujeito esteja no singular. Aí você vai conjugar o verbo ter, não tem acento nenhum, e você vai achar que que deveria também não ter acento nenhum. Vou explicar. Olha só, meus filhos mantêm com acento circunflexo. Agora, se fosse no singular, meu filho mantém
mantém. Aqui teria o acento agudo, que não tem no verbo ter. Mas aí é por uma questão de regras de acentuação. As oxítonas, que são as palavras que têm a última sílaba mais forte, terminadas em, são acentuadas, assim como também, armazém. Então, a palavra, essa flexão do verbo manter, mantém, ela é acentuada por conta das regras de acentuação, tá? Então, o verbo ter na terceira pessoa do singular aqui do presente do indicativo não tem acento nenhum, trata-se de uma palavra monossílaba, tá? Então, de acordo com as regras de acentuação, essa palavra não tem acento, mas a flexão mantém tem um acento. Beleza? Então, muito bem, meus filhos mantêm com acento circunflexo, meu filho no singular mantém com acento agudo. Nossa questão 3 tem como alternativa que deve ser assinalada porque está errada a letra B. Quarta questão do nosso teste. Já aproveita e comenta aqui se você está achando o teste fácil ou difícil. Eu selecionei questões difíceis. Eu selecionei não, né? Eu elaborei questões difíceis. Todas essas questões são autorais. Eu que preparei especialmente para este teste. Agora, difícil é essa quarta questão, viu? Essa considero muito difícil. Vamos lá. Encontre o erro. Letra A. O prefeito fará as alianças que lhe convirem. Letra B. Não convém a um diretor tais atitudes. Convém aqui com acento circunflexo. Agora a gente está na mesma história ali do acento circunflexo e acento agudo, tá? Letra C. Convém, com acento agudo, fechar as janelas. E aí, qual frase está errada? Comente aqui. 4 e alternativa. 4 que é a nossa questão. 4 e alternativa. Vamos lá. Para começar, esse verbo aqui, que verbo é esse, professor? Você tem que saber como é que é esse verbo no infinitivo para saber de onde ele vem, né? É o verbo convir. Convir. O verbo convir, ele é derivado do verbo vir. Então, vai seguir o mesmo padrão de conjugação. Tá em dúvida sobre a flexão do verbo convir? Vai lá, pensa no verbo vir, que também não é muito fácil. Mas você precisa saber conjugar o verbo vir. Se você é concurseiro, presta concurso público. Se você escreve ou fala em ambientes formais de comunicação, não pode deixar de conhecer, de dominar o verbo vir, tá? Então vai lá, conjuga o verbo vir e o verbo convir vai seguir o mesmo padrão de conjugação. Dito isto, letra A. O prefeito fará as alianças que lhe convirem. Agora, por que eu disse que essa questão é muito difícil? Porque eu misturei aqui também concordância verbal. O verbo convir, nesse contexto, precisa estar no plural para concordar com alianças, tá? Agora, esse verbo convir no futuro do subjuntivo, como é que ele fica? Vamos tentar conjugar o verbo vir no futuro do subjuntivo. Quando, e aí no plural, né? Quando eles, é quando eles virem ou quando eles vierem? Quando eles vierem, tá? Quando eles vierem de carro, trarão o material, por exemplo. Agora, quando eles vierem, conjuga o verbo convir agora. O prefeito fará as alianças que lhe convierem. Que lhe convierem, não que lhe convirem. Ah, professora, achei que fosse que lhe convier.
que lhe convier seria se fosse a aliança. Aqui, veja, o verbo precisa concordar com o antecedente do pronome relativo, que é alianças, e está no plural. Por isso é convierem e não convier. O prefeito fará as alianças que lhe convierem, que convierem a ele. Muito bem, a letra A está errada, é a que deve ser assinalada. E as outras? Não convém a um diretor tais atitudes. Professora, jurei que essa estava errada, porque o convém aqui está no plural e diretor está no singular. Calma, calma. Então, vamos lá, vamos conjugar o verbo vir. Ele vem, tá? No singular. Eles vêm no plural. Esse é o verbo vir, tá? Agora, se a gente vai conjugar o verbo convir, vai ficar igual. Ele convém, com o acento que eu já expliquei por quê, porque vai seguir a regra de acentuação das oxítonas, e as oxítonas terminadas em são acentuadas, e eles convêm no plural. Aqui é o verbo convir. Muito bem. Aqui, gente, qual é o sujeito do verbo convir? Não é diretor. Tais atitudes. Esse é o sujeito. Tais atitudes não convém a um diretor. Então, o verbo convir está no plural, concordando com o sujeito, que também está no plural, que é o termo tais atitudes. Tais atitudes não convêm a um diretor. Muito bem, e a letra C? A letra C, com acento agudo aqui, porque eu já expliquei, ele está aqui. Deve estar flexionado no singular. Ah, professora, mas as janelas está no plural. Mas veja, o sujeito é o termo fechar as janelas. Fechar as janelas convém. Isso convém. E se o sujeito é uma oração, o que a gente tem aqui? Um verbo, né? Se o sujeito é oracional, o verbo deve permanecer no singular. Essa é uma das regras importantíssimas de concordância verbal. Quando o verbo tem um sujeito oracional, um sujeito que é uma oração, ele deve permanecer na terceira pessoa do singular. As letras B e C estão corretas, a única errada é a letra A. Quinta questão para você encontrar o erro. Letra A. Os inspetores geralmente intervêm nos conflitos. Agora com o verbo intervir. Letra B. Houve tumulto, mas o delegado interveio. Letra C. Vocês intervêm muito na educação dos sobrinhos. E aí, qual alternativa está errada? O verbo intervir vem do verbo vir. Então, eu tenho aqui intervir vem do verbo vir. Então, é a mesma dica. Tenho dúvidas em relação à flexão do verbo intervir, eu vou conjugar o verbo vir e vai ficar mais fácil. Letra A. Os inspetores geralmente intervêm nos conflitos. Aqui, ó, nós temos intervém com o acento agudo. A gente já sabe que com esse acento agudo é no singular, né? Ele intervém no singular, eles intervêm no plural. Os inspetores é o sujeito desse verbo. Esse termo está no plural, então o verbo deve ser flexionado no plural também. Os inspetores geralmente intervêm com acento circunflexo nos conflitos. A letra A já é a alternativa errada.
Mas professora, que estranha essa letra B, houve tumulto, mas o delegado interveio. Não é o delegado interviu? Não, não é o delegado interviu. O verbo intervir vem do verbo vir, não do verbo ver. Se viesse do verbo ver, no sentido de enxergar, aí seria interviu, né? Ele viu, ele interviu, mas não, vem do verbo vir. Então vamos pensar que o delegado chegou, o delegado veio, né? Ele veio. Então, ele veio, ele interveio. Olha como fica fácil, gente. Letra B tá certa, então. O delegado interveio. E não é o delegado interviu, não. Letra C. Vocês intervêm muito na educação dos sobrinhos. Tá aqui, ó. Eles intervêm. Vocês, terceira pessoa do plural, esse é o sujeito do verbo. Intervém na terceira pessoa do singular, do plural, desculpa, esse plural indicado aqui pelo acento circunflexo. A letra C também está certa. Questão do nosso teste número 5, a alternativa que deve ser assinalada é a letra A. Vamos para a sexta questão do nosso teste, são 8 questões e eu quero saber depois quantas questões você acertou. Então vai anotando tudinho aí. E se você estuda para concurso público, você sabe que precisa dominar língua portuguesa, é a matéria mais importante dos concursos, cai em todas as provas, é muitas vezes critério de desempate. E não adianta ir para a prova achando que vai gabaritar a língua portuguesa com o seu conhecimento adquirido ao longo da vida, porque afinal você fala português o tempo todo. Não. Você precisa saber o que cai nas provas e, mais importante, como os assuntos são cobrados nas provas. No curso Português Completo, eu ensino tudinho para você, todo o conteúdo de forma organizada, para você não se perder. É muito conteúdo, você precisa estudar de forma organizada, desde os assuntos mais básicos até os mais avançados, com videoaulas didáticas, claras, objetivas, diretas, para você não ficar perdendo tempo. Você tem pouco tempo para estudar, então precisa estudar de forma direcionada. Tem muitas questões com gabarito comentado, questões reais de concursos públicos, em que eu explico tintim por tintim, alternativa por alternativa. Assim você vai chegar preparado ao dia da sua prova, vai chegar preparado para dominar, para gabaritar a prova de língua portuguesa. O link para o curso Português Completo está na descrição deste vídeo. Vamos lá, sexta questão. Encontre o erro. Aqui com o verbo reaver. Assim que eu reouver meus documentos, aviso. Letra B. A família reaveu as joias. Letra C. Se eu rehouvesse o tempo perdido, faria tudo diferente. E aí, qual a alternativa errada? Vamos lá. O verbo é o seguinte, é o verbo reaver. O verbo reaver, professor, ele vem do verbo ver? Não. Ele vem do verbo haver. E o que significa reaver? É ter novamente. Antigamente, muito antigamente, o verbo haver tinha também o sentido de ter. Hoje, ninguém mais usa o verbo haver com sentido de ter, isso caiu em desuso. Mas para o verbo haver, reaver, desculpa, funciona, tá? Então, reaver é haver de novo, é ter de novo, tá? Então, esse é o significado do verbo reaver. Ele vem do verbo haver, então vai seguir o mesmo padrão de conjugação do verbo haver. Letra A. Assim que eu reouver os meus documentos. Quando eu houver, então aqui a conjugação está certa. Se fosse o verbo haver, seria houver. É claro que no verbo reaver perde o H, né? Então seria houver, assim que eu reouver.
meus documentos, assim que eu recuperar, que eu tiver os meus documentos novamente, eu aviso. Então a letra A está certa. Letra B, a família reaveu as joias. Quando você vai conjugar o verbo haver, você diz a família haveu? Não, a família houve, né? O verbo haver na terceira pessoa do singular do pretérito perfeito, ele fica assim, houve, tá? Então, se eu vou conjugar o verbo reaver, eu vou seguir o mesmo padrão de conjugação. A família não é reaveu, é houve as joias. Professora, mas eu sempre escutei reaveu. Sempre escutou errado, as pessoas falando errado. E é por isso que a gente aprende errado, né? Porque fica escutando as pessoas repetindo a forma errada. Mas se você presta concurso público, se você circula em ambientes mais formais de comunicação, se você ocupa um cargo mais formal, que exige que você domine a língua portuguesa, precisa conhecer a flexão correta, tá bom? Então, a família reouve as joias, ela recuperou as joias. Letra C. Se eu rehouvesse o tempo perdido, se eu recuperasse o tempo perdido, né? Então, se eu houvesse, se eu rehouvesse também está certa a letra C. A única alternativa errada é a letra B. Sétima questão do nosso teste, agora com o verbo rever. Letra A. Meus filhos revêem o mesmo desenho muitas vezes. Letra B. Se você revir o professor, mande um abraço. Letra C. Quando eles revirem o álbum, notarão que faltam algumas fotos. E aí, qual alternativa está errada? Já conte aqui para mim nos comentários. E aí, vocês sabem, estamos falando sobre o verbo rever, que significa ver novamente. O verbo rever é derivado, portanto, do verbo ver e vai seguir o mesmo padrão de conjugação. Meus filhos revêem o mesmo desenho muitas vezes. Nós estamos falando aqui, vamos conjugar o verbo ver. Ele vê, ele vê, eles vêm com dois Es. Professor, e o acento circunflexo, e o chapéuzinho aí no primeiro E? Não tem mais, não tem mais. Por quê? Esse acento circunflexo, ele não existe mais desde a última reforma ortográfica, que aboliu os acentos circunflexos em vogais duplicadas. Então, eles vêm, eles leem, não tem mais o acento circunflexo. Vou, né, que antes tinha acento circunflexo, enjoo também não tem mais acento circunflexo. Então, essa é uma mudança da última reforma ortográfica. Eles vêm, não tem mais acento. Portanto, se eles vêm, não tem acento, eles revêm, também não tem acento. O correto é com dois Es, sim, mas sem o acento circunflexo. Já é a alternativa errada que deve ser assinalada. E a letra B? Se você revir o professor, mande um abraço. Se você vir o professor, isso eu sei que soa estranho para muita gente. Ai, professora, ninguém fala assim, se você vir o professor, mas é a forma certa, tá? Se você vir, se você revir. Vou até colocar aqui, porque tem gente que fixa melhor quando vê escrito, né? Se você vir, se você revir. Ah, professora, então tenho que falar assim? Não tem que falar assim, mas tem que saber que assim é o certo, tá? E aí, sabendo qual é a forma certa, você pode optar por usar ou não a forma certa, tá? Mas precisa saber. Se você revir o professor, mande um abraço, está certo. Na letra C, quando eles revirem o álbum, quando eles virem o álbum, quando eles revirem o álbum, notarão que faltam algumas fotos. A letra C também está certa, a única alternativa errada é a letra A.
Oitava e última questão do nosso teste sobre conjugação de verbos difíceis. E aqui chegamos ao verbo repor. Vamos lá, encontre o erro. Letra A. Não havia uma suplementação que repusesse aquela vitamina. Letra B. Nesta escola, nós repomos aulas aos sábados. Letra C. Se vocês reporem as tintas depois, podem usá-las agora. Qual alternativa está errada? Professor, acho que tem duas erradas. Vamos descobrir. Letra A. Não havia uma suplementação que repusesse aquela vitamina. Verbo repor. Vamos lá. Como já é de praxe, vamos colocar o verbo repor. Ele vem de qual verbo? Ele vem do verbo por. Então, vai seguir o mesmo padrão de conjugação. Tá em dúvida sobre como conjugar o verbo repor? Você vai conjugar o verbo por. Mas aí você precisa conhecer o verbo por. Ah, isso é importante. Não havia uma suplementação que pusesse fim àquela doença, não havia uma suplementação que repusesse aquela vitamina. Professora, não é repousse? Não, não é repousse, é repusesse. Aqui nós temos um verbo irregular. Letra B. Nesta escola, nós repomos aulas aos sábados. Ah, professora, já entendi. Essa é errada, porque o certo é nós repusemos aulas aos sábados. Se for no passado, nós repusemos aulas aos sábados. Mas aqui, eu optei por colocar uma frase no presente do indicativo. Quer dizer que a escola sempre repõe aulas aos sábados. Isso é o presente do indicativo. Então, eu reponho, nós repomos aulas aos sábados. O verbo repor, na primeira pessoa do plural do presente do indicativo, fica repomos. Nós repomos aulas aos sábados. Essa é a forma certa, tá tudo certo. E na letra C? Se vocês reporem as tintas, vamos conjugar o verbo pôr. Se vocês porem as tintas no lugar? Não. Se vocês puserem as tintas no lugar. Então, se vocês reporem, não. Se vocês repuserem as tintas depois, podem usá-las agora. Então, a alternativa errada é a letra C. Questão 8, letra C. Conte para mim aqui nos comentários quantas questões você acertou deste teste, que eu considero um teste difícil. Lembrando que você pode ter o material desta aula, é só clicar no link da descrição do vídeo que você vai ser direcionado para o nosso WhatsApp para você conseguir gratuitamente o material desta aula. Espero que você tenha gostado, que tenha entendido tudinho. Até a próxima. Tchau, tchau.